Este pai denunciou seu próprio filho após descobrir que ele era o assassino. Did you recognize the shooter? Yes, sir. Who was the shooter in that video? Hakeem Robinson. Your son, Hakeem Robinson. Yes, sir. No entanto, essa não foi a única vez que pais perceberam que seus filhos eram assassinos. Por exemplo, esta mãe não conseguiu conter a emoção ao ouvir o que seu filho fez. Oh my God, that was horrifying. That was horrifying. It is horrifying. Mas primeiro, vamos dar uma olhada neste jovem que cometeu algo inimaginável. Na manhã de 8 de maio de 2021, uma garota de 13 anos chamada Tristan Bailey desapareceu em St. Johns County, Flórida. Depois de várias tentativas de busca da família, eles decidiram entrar em contato com a polícia, que imediatamente emitiu um mandado de busca por Tristan. Eles também investigaram todos com quem ela foi vista pela última vez. Durante a investigação, a irmã de Tristan revelou que a havia visto pela última vez em uma videochamada com um garoto que insistia para que Tristan saísse com seus amigos. O garoto foi posteriormente identificado como Aiden Foote, de 14 anos. Tristan e Aiden eram colegas de classe. Na noite anterior ao seu desaparecimento, Aiden, sua namorada e um amigo chamado Trey estavam se divertindo na casa desse amigo. That's gonna be Sophie coming on the skateboard towards the house. Tristan se juntou a Aiden e Trey, e eles passaram algum tempo juntos. Após cerca de uma hora, Aiden e Tristan decidiram deixar a casa de Trey. Entre 1h24 e 1h45 da manhã, câmeras de segurança da vizinhança capturaram os dois caminhando em direção a uma rua sem saída. Essa seria a última vez que Tristan seria vista com vida. And with what the camera is able to capture here, you don't see any sort of altercation between these two at this location? No, ma'am. Em vez de ir para casa, Aiden levou Tristan a uma área arborizada e a esfaqueou 114 vezes, matando-a antes que ela pudesse gritar por ajuda. Quando terminou, Aiden foi visto correndo de volta para casa descalço, segurando os sapatos às 3h27. Ao chegar em casa, ele rapidamente correu para se livrar das evidências do crime. You can see that he's carrying something in his hands. Aiden pensava que havia escapado ileso, mas não havia planejado tudo corretamente. Uma pessoa que corria pela floresta encontrou o corpo de Tristan e ligou para a polícia. Com as evidências do corpo e as filmagens de segurança daquela noite, Aiden foi chamado para prestar depoimento algumas horas após o corpo ser descoberto. Enquanto era levado para a delegacia, Aiden tirou uma selfie no carro da polícia. Isso intensificou ainda mais as suspeitas da polícia com relação a Aiden. We're having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you f***ing walk out the damn... When you see this in a month. Seu depoimento aos investigadores levantou ainda mais suspeitas. O cronograma que ele forneceu não fazia sentido. Ele alegou que levou 2 horas para caminhar para casa, mas a distância não era maior que 30 minutos. Ele até mencionou que Tristan estava com um traficante de drogas na casa dos 20 anos, o que era obviamente uma mentira, pois ninguém confirmou essa informação. You understand this is serious? Clearly. You understand, right?
Everything you say will affect you. That Snapchat that you did was not very smart. Not good either. at all. Now we have people wanting to burn our house down and our cars down. Because of that Snapchat thing you did. It's all over. You're all over the internet and everywhere. It Social is- media. It is on social media. You'll probably come stay with me after we get done with this. Durante o interrogatório, os pais de Eiren tentaram ajudá-lo a entender o quão séria era a situação, mas ele parecia incapaz de compreendê-la. Quanto mais os policiais investigavam Eiren, mais revelações perturbadoras surgiam. Eiren era obcecado pelo tema assassinato. Ele frequentemente falava sobre seu desejo de saber como seria matar outra pessoa. Like he said, like his knife, he wanted to like slit somebody's throat, and like he said it'd be satisfying. He's talked about killing people. He's talked about fighting people. I've seen him practice stabbing motions with his knife. Ele tinha um plano elaborado. Falava sobre levar suas vítimas a uma área arborizada à noite, esfaqueá-las, sair e depois alegar que não tinha nada a ver com os assassinatos, assim como fez com Tristan. When he talked about killing somebody, he even told Zoe Bowman how he would do it. And what he told her was, I would walk around at night and I would find somebody else walking at night. I would drag them in the woods and I would stab them, and then I would pretend like I didn't do it so that I could keep killing people. Até mesmo sua namorada confirmou que Eiren tinha uma obsessão maléfica por esse assunto. Ele possuía 2 facas, chamadas Piker e Poker, que carregava com ele o tempo todo. Às vezes, ele até agarrava sua namorada por trás e fingia esfaqueá-la. Após a investigação, a polícia teve motivos suficientes para dar o próximo passo. Foi então que invadiram a casa de Eiren. Quando os agentes entraram no quarto, encontraram um estojo de faca vazio em sua gaveta, supostamente a faca Poker. Descobriram um par de tênis Nike molhados com sangue, uma camiseta ensanguentada e um par de jeans azul molhados. Além disso, uma pia de banheiro adjacente ao quarto de Eiren continha vestígios de sangue e sujeira. Eles até encontraram um caderno que continha desenhos satanistas. Com todas essas descobertas, os oficiais procederam com o próximo passo e prenderam Eiren sob a acusação de assassinato em 1º grau. Mas Eiren não foi o único a ser preso. Sua mãe também foi detida sob a acusação de obstrução da justiça. Ela foi vista em vídeo lavando as roupas ensanguentadas de Eiren. And that is where the state's attorney says Smith is seen cleaning her son's bloody jeans. When officers went into the home, they found a pair of wet jeans in Fucci's bedroom. And as we reported earlier this summer, the jeans and a drain in a bathroom tested positive for blood. Ela se declarou inocente das acusações, mas o caso de Eiren foi a julgamento em setembro de 2021. A primeira coisa que todos notaram foi o comportamento preocupante do menino. Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? Enquanto estava ali, Eiren continuava murmurando, como se estivesse conversando com alguém. Pelo seu comportamento problemático, parecia que ele estava falando com os demônios que desenhou em seu caderno. Eiren acabou sendo julgado por seus crimes, e o juiz declarou que sua suposta possessão demoníaca não seria considerada. I would say that suggests to me some rehearsal, perhaps some premeditation. Durante o julgamento, Eiren seguiu a liderança de seu advogado, falando apenas quando absolutamente necessário. Um momento de destaque foi quando ele não conseguiu conter o riso de algo que seu advogado havia escrito. Foi um contraste chocante em relação às desculpas que ofereceu à família de Tristan. Um momento mais tocante ocorreu quando a avó de Eiren subiu ao banco das testemunhas. Suas palavras emocionadas pareciam atravessar sua habitual estoicidade. Ela expressou profunda tristeza pelo neto que um dia conheceu ter desaparecido e por um breve momento, Eiren parecia genuinamente afetado. Essa foi a única vez que ele mostrou alguma emoção real durante o julgamento, destacando o quão desconectado ele estava da dor que causou aos outros. So sorry.
still need my mama plate. Wow, this is so hard. And I know we're a very large Christian family, and we pray all the time, and I just hope you consider it a little bit, and please don't take him out of our lives forever. I know that I've died and not be able to spend time with him sometime before I go. Quando o juiz o condenou à prisão perpétua, a resposta de Eiren foi inquietantemente calma. Parecia que ele não compreendia totalmente o peso do que isso significava, não apenas para ele, mas para a família de Tristan e todos os envolvidos. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for review of the sentence in 25 years. I order the Department of Corrections to notify you when you are eligible to apply for your review hearing. Madam Clerk, if you will please impose the minimum fines and court costs. Mesmo ao oferecer desculpas públicas, elas pareciam vazias, mais sobre sua própria situação do que um verdadeiro arrependimento. No final, Eiren seria lembrado não apenas por suas ações, mas pela assombrosa sensação de desconexão que as acompanhou. No entanto, este não foi o único caso em que adolescentes se meteram em grandes problemas. Veja agora o caso de Gavon Ramsey. Em 6 de abril de 2016, os oficiais do Departamento de Polícia de Wadsworth receberam uma ligação alarmante sobre o desaparecimento de uma pessoa. Yes, this is Howard Leisure. My aunt lives on Portage Street. Okay. And a friend of ours stopped over there yesterday to check on her, and she was nowhere to be found. We didn't know if you found anybody wandering. No, we don't have any reports of anybody wandering. We can't find her in the house anywhere. He went in the house and looked through the whole house, couldn't find her. Does she live there by herself? She lives there by herself, yes. What's her name? Margaret Douglas. Margaret Douglas, de 98 anos, foi dada como desaparecida por sua família, que não conseguia entrar em contato com ela. Ao chegar em sua casa, os policiais se depararam com uma cena horrível. A casa estava completamente revirada, parecendo ter sido invadida. Infelizmente, os oficiais também encontraram o corpo de Margaret sem vida dentro do armário do quarto. Durante a análise do corpo, muitos detalhes vieram à tona. O vestido de Margaret estava completamente desabotoado, sua roupa íntima estava rasgada e havia marcas em seu rosto e pescoço. Os investigadores imediatamente iniciaram a busca pelo assassino, mas a captura do culpado parecia quase impossível, até que finalmente receberam uma pista que os levou ao primeiro suspeito. Naquela época, o bairro estava sofrendo um aumento de crimes e muitos deles pareciam apontar para uma pessoa: Gavon Ramsey. Com um histórico de delitos menores, a polícia o considerou um suspeito em potencial e o trouxe para interrogatório. And I'm sure you guys know about the elderly woman that was found. Oh my God, that was horrifying. That was horrifying. It is horrifying. Did you know her at all? No, other than just to see her out, like on a porch. Evan, do you know anything about it? No, honestly. I asked, did you get put in a bad situation? Did somebody put you in a bad situation? No. No. Yeah, let's look at it this way. Honesty is always what's best. I'm not holding anything back. Like, you've already gotten yourself in trouble, so. I know, and I don't even. I don't know what's that. Is there more? Because you know it always comes out. It's not that there's anything more. It's what the fuck, dude. Gavon foi acompanhado por sua mãe, que não tinha a menor ideia de quem seu filho havia se tornado. Enquanto estavam na sala de interrogatório e o detetive o questionava sobre o incidente envolvendo Margaret, Gavon de repente desabou, fingindo remorso em uma tentativa de ganhar simpatia, o que durou bastante tempo. Honestly, can you two actually leave for a second? What's that? Can you two actually leave? So I can
Yeah. There's actually people accusing me of killing the girl. And that's, like, I just said some dark stuff and everything. And, like, I don't know, people know, like, I'm a dark person, I guess, but, like, I'm not gonna go kill somebody. It's not like that. But people are they're like, oh, you killed her, didn't you? I really feel like you did. I'm like, no, I didn't. So people are saying it? Yeah, and it's making me really mad. It really is. Gavon tentou convencer o detetive de que não era ele o responsável por tudo. Por um momento, o detetive fingiu acreditar na história, na esperança de ganhar sua confiança e obter mais informações. Quando Gavon percebeu que seu teatro estava funcionando, ele rapidamente colocou a culpa em outra pessoa e tentou incriminá-la por todo o ocorrido. Nesse ponto, o detetive decidiu que era o suficiente por aquele dia. Não porque acreditava na história de Gavon, mas porque queria garantir que identificasse a outra pessoa, já que ela poderia ser cúmplice. O detetive confiscou o celular de Gavon na esperança de encontrar mais evidências. E o que eles encontraram foi suficiente para fechar o caso. Eles descobriram um aplicativo secreto no celular de Gavon chamado Dark, com a senha sendo Murder, que significa assassinato. No aplicativo havia vídeos do dia em que Margaret foi assassinada. Embora seu rosto não aparecesse, os atos que ele cometeu foram todos gravados. Em 6 de abril de 2016, Gavon invadiu a casa de Margaret e a observou dormindo. Quando ela acordou assustada, ele a atacou e a estrangulou até a morte. Em seguida, desabotoou o vestido dela e realizou seus desejos doentios com o corpo inerte. Os detetives notaram outro item semelhante no vídeo, uma luva preta que se parecia exatamente com uma que eles encontraram na casa de Margaret durante a busca. Eles enviaram para teste de DNA, que confirmou a presença tanto do DNA de Margaret quanto de Gavon. Os detetives já tinham provas suficientes para concluir o caso. Agora, só faltava uma confissão de Gavon. Ele foi chamado novamente alguns dias depois, mas, em vez de confessar imediatamente, ele tinha outro plano em mente. Just him the fact that it ruined my life. And you didn't take anything from the house? Like I said before, it doesn't make a difference either way. I mean, what other crime can I commit that would really matter at this point? No, the family just specifically asked me about the wallet, so that's the only reason I'm asking about that, okay? Mais uma vez, Gavon tentou a mesma tática que havia usado antes. Ele se deitou no chão, tentando convencer o detetive de que estava extremamente angustiado, talvez percebendo que aquele era o fim para ele, ou ainda tentando convencê-los de que não era o culpado. Qualquer que fosse o motivo, os detetives tinham as provas e tudo o que restava era obter uma confissão. Kevin, what happened to Margaret's underwear? Her. Alright? There was a bit of an altercation. Like, she wasn't up whatever she was going through. So did you kind of wrestle with her then? A little bit. Like, it was off the couch. On the floor? And her underwear got torn then? Yeah, I got ripped. So when she died, was she on the couch or on the floor? Floor. Were you on top of her then? Kind of. Like straddling her? Yeah. And did you use one hand or both? Both. Squeeze it or push her against the floor or both? Both. And you said you don't remember if she was bleeding at that point? Well, and the reason
time I can think of bleeding is when I put my hand over her mouth. So when you were holding her hand over her mouth, you might have pushed too hard and maybe made her nose bleed. Finalmente, Gavon começou a falar e contou tudo o que aconteceu naquele dia fatídico. So, were you in her house for a little while before you woke her up? I mean, I came up onto the porch, and I didn't even know what I was going to do. And I looked in the window and everything. I don't know, I felt like going into a house is like the biggest adrenaline rush I could get, I guess. So then I tried the doorknob and that just happened to be unlocked. Was it the front door or back door? Or back door. Okay. So you went into the kitchen? Was like the TV on or something? When you went in? I don't think so. Headed up to the house, you didn't hear it or something? Maybe it's something. Well, she was already asleep whenever I went in, because when I came around the corner, that's where I saw her, and it scared me. Because I didn't expect to see someone right there, because I didn't hear anything. So I came in, I opened the door, and I just listened. And then I didn't hear anything, so maybe nobody's home. And then I go to walk around that corner, and I'm still going slow, but I see her, and she's, I don't know, sleeping or something. And then I go to turn around and hit the chair, and it made a noise, and she woke up. And she started to scream at that point, you said? Yeah, because, when I hit the chair, I, turned back around, and I looked, and she was there staring at me and started to yell. You see you guys from the floor, her gown, the floor. Yeah, because she was still... Well, her underwear, I guess. I don't even know if she was wearing underwear. Os detetives sabiam que aquela não era a verdade completa. Gavon estava mentindo desde o início, assim como havia mentido sobre a roupa íntima já estar rasgada, enquanto os vídeos em seu telefone mostravam o contrário. Ele achava que poderia enganar os detetives, mas o que não sabia era que eles já tinham assistido aos vídeos. Quando confrontado com essas evidências, sua história mudou de repente. Yeah, there's a couple of videos of you kind of peeking over the edge of the couch and videotaping her. When was that all done? That was on the same night. Why did I lie about anything? That was stupid. Após uma mistura de mentiras e verdades, Gavon confessou seu crime. Oh, you went in the house earlier? No, I never went to the house before, but I went in and I was being quiet and everything. And how it happened, I wasn't lying about that, but I did, I turned the corner and did see her. And you hid? And then, I don't know, rolled or something off the couch. Was she fighting back with you then, trying to struggle, and then you guys went down? Yeah. I think on our way down is when we got ripped. But you don't remember ripping her panties? How long did you stay there before you put her in the closet? That was probably 30 minutes. I just kind of sat there and I didn't know what was going on. So what did you do with your gloves when you left? I threw those away. Where at? In the trash can. At home. Because there's a glove there. Could you have dropped one? There was a glove there. I guess I did drop one. There was purple stuff on it. What was the purple stuff that was on there? I get it, that there's a whole piece of this that you don't understand why you do, okay? I understand the whole sexual piece that you don't understand. And I get that. Did the purple stuff have to do with the whole sexual piece that you don't understand why you do?
Did you mean to hurt Margaret like that? No. 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 Or was it just the shock? The shock. Ele até disse que, se pudesse voltar no tempo, nunca faria isso. Mas agora já era tarde demais. Em 3 de janeiro de 2019, Gavon Ramsey foi acusado de homicídio qualificado de Margaret Douglas, o que resultou em uma sentença de prisão perpétua. Ele também enfrentou acusações de invasão qualificada, sequestro e abuso de cadáver, cada uma acarretando uma pena adicional de 10 anos. Sob uma nova lei introduzida pela Suprema Corte de Ohio, ele será elegível para liberdade condicional após cumprir de 25 a 35 anos. Embora Gavon tenha recebido o que merecia, o mesmo não pode ser dito sobre a pessoa no próximo caso. Em 15 de janeiro de 2020, a polícia em Jacksonville, Flórida, testemunhou uma cena horrível se desdobrar diante de seus olhos. Tudo começou com uma rixa online entre 2 rappers, Hakeem Robinson, também conhecido como K-Sun, e Charles McCormick, mais conhecido como Lil Buck, que havia lançado uma música contra Hakeem. Desde então, as tensões aumentaram entre ambos os grupos. Poucos dias depois, Charles foi morto em um tiroteio. Todo o incidente foi filmado por câmeras de segurança, o que levou à caçada policial pelos suspeitos. A polícia tinha suspeitas e levou Keisu e seu pai, Abdul Robson, para a sala de interrogatório. Abdul era o líder de uma gangue violenta chamada ATK. Quando questionado sobre o envolvimento de seu filho no assassinato, sua reação não foi o que a polícia esperava. Now, today you're obviously familiar with the person. Yes, sir. Okay. As it relates to your case? Yes, sir. And his nickname? Yes. Okay. Now, he was shot and killed on January 15th of 2020 at a shopping center on Merrill Road. Are you aware of a song put out prior to him being shot and killed in January 2020? Yes, sir. And what was your understanding of what that song was about? It was a diss song about really social media. Okay. Did Hakeem Robinson know about the song? Yes, sir. Did he ever talk to you about the song? Yeah. Okay. And how did he feel about the song? He didn't like it. Como Abdul era o líder, a polícia inicialmente pensou que ele saberia os detalhes daquele dia e o plano por trás dele. No entanto, ele manteve que não estava envolvido no crime, mas sabia o que tinha acontecido e onde o incidente ocorreu. Now, going again back to January 15th of 2020, that day, were you called by Abdul Robinson Jr., your son? Yes, sir. And was that from a number that you recognized as belonging to him? Yes, sir. What did he want? He wanted me to go pick up Scotty. Did you also get phone calls from Leroy Whitaker? Yes, sir. And what did he want? Telling me where he was at to come pick him up. Did he tell you if he was alone or did he have anybody with him? No, he said him and Buddy was together. So Leroy Whitaker and Dominic Barner. Neste momento, os oficiais começaram a suspeitar que Abdul poderia fazer parte de toda a cena, porque, como ele afirmou, ele havia recebido ligações dos homens após o tiroteio para buscá-los. Mas Abdul habilmente desviou dessas suspeitas, mantendo sua inocência e respondendo às perguntas dos detetives sobre cada detalhe daquele dia. O carro que os 4 homens dirigiam naquele dia havia batido, e após o acidente, Hakeem, Leroy e Dominic Barner fugiram a pé, conforme visto nas filmagens da câmera de segurança. Leroy e Dominic invadiram uma casa onde mantiveram uma mulher refém e trocaram de roupa. Felizmente, a mulher foi esperta o suficiente para observar bem as tatuagens de Dominic, o que mais tarde ajudou a identificá-lo em uma fila de suspeitos, levando à captura de todos os 4 homens. What do you specifically remember them saying? That they crashed the car. The police chasing them, and Keema jumped out the car. They went one way, he went another way. Did they say whether or not Hakeem Robinson, Keemy, had anything with him when he jumped out of the car? Yeah, they say he had a gun with him. Did
Leroy Whitaker and Dominic Barner mention to you if anything had been left behind in the car after it crashed? Yep, they said they left a gun in the car behind. Okay. And did Leroy Whitaker and Dominic Barner tell you anything about what may have transpired or was going to transpire before the crash? Before Let me rephrase that. Before the car crashed, did Dominic Barner and Leroy Whitaker say anything about what someone in the car maybe was going to do as they fled from the police? Oh yeah, shoot at the police. And who was going to specifically be the one shooting? Cayman. Abdul não se conteve durante seu interrogatório. Ele explicou tudo em detalhes e forneceu cada pequena peça de informação sobre o que ocorreu naquele dia. And hearing all of that information, were you still concerned for? Yeah. I was very much concerned. In addition to that information, did you learn about being shot and killed? Yes, sir. And who told you that? Scotty explained to me that it was a guy that got shot. It was a little while back before this situation at a gas station that made the song. So Leroy Whitaker was explaining to you it was a person that had been shot once before? Yes, sir. And who shot him the time before? He did. Scotty? Scotty. And the reason was because of a song that he put out? Yes, sir. And so when he told you that information, were you aware of who this person was? Yes, sir. O caso tomou um rumo aqui porque as declarações de Abdul sugeriram que eles já conheciam Charles antes do incidente e provavelmente tinham planos de vingança. Se de fato tivessem planejado tudo antecipadamente, isso agravaria a situação deles. Now, within a couple days of the murder, did you see anything on social media posted by your son Hakeem Robinson that concerned you? Yes, sir. And what was that specifically? It was they call it the story. It's on the story saying that killing the toes done. And was that depicting Hakeem Robinson? Say what? Did that, you said it was on the story, was that like Instagram story? Yeah, Instagram story. And was that something that was posted by Hakeem Robinson? Yes, sir. When you saw that, were you upset? Yes, sir. Did you try and reach out and speak to Hakeem Robinson? Yes, sir. And when you spoke to him, what did you tell him? I told him he need to take that down. Did he deny being involved when you told him to take that down? No. Now, as part of the discovery in this case, you've had an opportunity with your attorney to watch what I'll refer to as a dash cam video, a video that actually recorded the murder of Charles McCormick. Is that correct? Yes, sir. And you've watched that? Yes, sir. Now, when you watched that video, could you see what the shooter was wearing? Yes, sir. Could you see how the shooter ran? Yes, sir. How the shooter moved? Yes, sir. Did you also see the firearm that was used? Yes, sir. Right. Now, when you watched that video of the murder of Charles McCormick, did you recognize the shooter? Yes, sir. Who was the shooter in that video? Hakeem Robinson. Your son, Hakeem Robinson. Yes, sir. Essa declaração selou o caso. Abdul delatou o próprio filho, fornecendo todos os detalhes e provas aos oficiais que mais tarde foram usados no caso de Hakeem. Hakeem foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau de Charles McCormick. Ele se declarou inocente das acusações de assassinato e seu caso ainda está em andamento, com uma nova data de julgamento a ser anunciada em 2025. Abdul fez o que sabia ser correto, ao contrário da mãe no caso seguinte, que se recusava a aceitar que seu filho pudesse cometer um crime tão sinistro. Em 27 de janeiro de 2023, uma jovem de 19 anos, Alexia Treviso, reclamou de fortes dores nas costas, o que a levou ao hospital. No entanto, o que aconteceu em seguida foi chocante. Enquanto estava no hospital, Alexia pediu para ir ao banheiro, onde permaneceu por cerca de 20 minutos. Preocupados, os funcionários do hospital foram verificar e, ao entrarem no banheiro, fizeram uma descoberta aterrorizante. No lixo, encontraram um recém-nascido que Alexia havia dado à luz em segredo. Ficou claro que ela tentou esconder o bebê. Ao descobrir, a equipe médica chamou imediatamente o 911. We did a pregnancy test on her, showed positive. She was at 9 that she had sex. Then she said she had to go to the bathroom. She went to the bathroom. She was in there for quite a while. We kept knocking on the door.
Finally, we got her to open the door, and there was blood everywhere. She was cleaning it up. So we took her back to the room, and I was afraid that she knew she was pregnant. She had done something to herself. So the doctor started doing an exam on her. We had the lady come to clean the bathroom. She put the baby in the trash can, and then she put another clean liner over the top of it. A enfermeira explicou aos policiais o que havia acontecido naquela noite e também mencionou a gravidez de Alexi. Embora Alexi soubesse da situação, ela ainda negava a verdade. Uma pessoa que estava completamente alheia a tudo era a mãe de Alexi, que foi então informada sobre as ações de sua filha. I'm sorry, there's here. We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. He came out at me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Number one priority, you need to make sure that you're safe. I need to send you to Loveless to labor and delivery. Will you please agree to that? Yes. Okay, great. I'm going to work on that. In terms, I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. Alexi imediatamente confessou seu crime, insistindo que o bebê não respondia e pedindo desculpas repetidamente por suas ações. Mas já era tarde demais. Em vez de procurar ajuda, ela tomou uma atitude drástica que a colocou nessa situação desesperadora. Uma investigação criminal foi aberta e Alexi estava em muito mais problemas do que imaginava. Where did you put the baby at? Tell me the truth. In there. 517. That came out of the toilet? You put it in the bag? Yes. In what bag? Why did you say anything to us? Do you want to get in trouble for this now? You could get in trouble for this, baby. Mom, just give it time, okay? A investigação durou cerca de 5 meses, após os quais o caso de Alexi foi concluído e ela foi considerada culpada pelo assassinato de seu recém-nascido e por tentar esconder as evidências. Policiais do Departamento de Polícia do Novo México chegaram à porta de Alexi, prontos para levá-la sob custódia. This is my house. I have a right to see the warrant. I'm letting you know she has a warrant for her arrest. We don't have a search warrant for your house. We have a warrant for her arrest. Okay, can we see the warrant? Yeah, once we she gets a copy of it. Can I go up there when you take her up there? You can go to the detention. Do you know where it is? Everything? It's Okay, so what is she under arrest for? She's over 18. She's got a copy. I understand that, Right. Detective Gonzalez. Right. What is she under arrest for? She has a warrant for arrest. Okay? For what? That's all I'm going to tell you. Okay? What do you mean that's all you're going to tell me? Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence? Yes. At the hospital? So, can we see her now? A mãe de Alexi não ficou nada satisfeita com a visita dos policiais. Ela insistiu que eles apresentassem um mandado, mas como Alexi tinha mais de 18 anos, os policiais não precisavam de um mandado de prisão. I understand that. I understand that. That's Melanie. That's Devin's mom. She's good. She's okay. We're not going to be rough with her or anything. We're just going to take her over there and book her. Please don't be rough with her, please. Just bring her out. You can be with her the entire time. Okay? You know where the public safety complex is? 3300 West Main? What's your name? Lexi. Okay. What's the last 4 years social? She don't even know it. You don't know it? I don't know. I don't remember. Alexi, do you know your date of birth? Yes. Okay. What is it? 11/25/03. We're Tampa. I'll be headed your way shortly. Relay the rest. I'll be headed your way for the relay shortly. Pouco tempo depois, Alexi finalmente apareceu na porta de onde foi levada para a delegacia. Lá,
ela enfrentou acusações graves de homicídio em primeiro grau, abuso infantil e manipulação de evidências. Embora o caso de Alexi fosse horrível, ele empalidece em comparação com o próximo. Nas primeiras horas da manhã de 5 de janeiro de 2023, a polícia de Tulsa foi chamada a um complexo de apartamentos após receber uma ligação de uma mãe em estado de desespero. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos por uma visão horrível. Esta é Kaylee, de 12 anos, que havia esfaqueado seu irmão de 9 anos, Xander, enquanto ele dormia. Xander, sua mãe April e sua irmã mais velha, Kaylee, estavam todos dormindo naquela noite, quando April de repente acordou com gritos horríveis vindos do andar de baixo. Ela correu e encontrou seu filho deitado no chão, esfaqueado e coberto de sangue, com suas últimas palavras sendo: "Ela me esfaqueou." Enquanto os paramédicos tentavam salvar a vida de Xander, os policiais iniciaram uma breve investigação para localizar a arma antes que alguém a removesse ou se machucasse. Where's the knife? I was upstairs in my room and I threw it out the window and it's behind the apartment right here. You threw it where? I threw it out my window upstairs. Right up here? Not right there. It's the room. This is the other room. It's right behind the apartment. This apartment right here. So where would the knife be? On that side? Right behind. Use the knife? How would I get to the knife? Is there the back side? I can show you. Okay. I'm so sorry. I'm so sorry. I really didn't want things to happen like this. This sucks. I'm so sorry. I'm probably gonna go to jail. I'm gonna live the rest of my life in prison. That's it right there? Yes. Okay. Depois de assegurar a arma, o policial notou cortes nos braços de Kaylee, levantando suspeitas de que poderia haver algo mais no caso. E, de fato, a intuição do policial estava certa. Não foi apenas Xander que Kaylee feriu. Pelas descrições de Kaylee, parecia que ela poderia estar sofrendo de problemas psicológicos que sua mãe mais tarde confirmou ser TDAH. Seu ato chocante pode ter sido um efeito colateral de sua medicação. Aggressive or anything. Yeah. It's not like her. Like it's like they bully each other like brother and sisters, but they never like fist fight or do anything like that. So It this was is just completely- He was in bed. He was downstairs trying to sleep. I don't know why she even went down there. Like what the hell was she? I don't understand any of it. All I know is I heard him screaming. The worst scream ever, and I thought maybe he was having a nightmare, so I started to try to wake him up, and there's blood everywhere. And he said, she stabbed me. I was like, who? And he started going in and out of consciousness, and so that's what they told me to put him on the floor, do chest compressions, and I mean, they don't really get along that great, but never would have assumed she'd do something like that. That's crazy to me. Like, she was like, I don't know why. It was fucking crazy. I don't know. She doesn't even curse. Like, I don't know. It's just, yeah, I can... She's not a bad kid. Like, she doesn't do bad things. You know what I mean? Like, she totally doesn't get in out of the- trouble. It was yeah. weird, yeah. Kaylee foi levada para a delegacia e agora está em uma instituição para menores. Infelizmente, Xander não resistiu e faleceu no hospital. Quer ver mais abordagens policiais? Se inscreva aqui no canal para ter acesso a muito conteúdo imperdível. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e clique no vídeo que está aparecendo na tela para nos vermos no próximo. Até breve!